Olá, eu sou a professora Suzana. Eu vou estar com vocês esse semestre dando aula de métodos quantitativos. Provavelmente vocês também me pegam no terceiro semestre com estatística, depois com matemática financeira, mas enfim. Como são matérias de matemática e que alguns de vocês têm certa dificuldade, eu crio vários vídeos com todos os tópicos da matéria para que vocês possam segui-los e ir estudando para que todos os exercícios propostos no fórum e nas atividades sejam feitos sem grande dificuldade, tá? Métodos quantitativos nada mais é do que matemática aplicada na administração. A gente começa com conceitos super simples para depois ir evoluindo e, enfim, trabalhando com vocês outros conceitos na administração e como nós usamos a matemática para trabalhar em alguns casos específicos. A primeira matéria que eu vou passar para vocês, que é essa aqui da aula 1 conosco, vai ser sobre funções do primeiro grau. Então, vamos começar com funções do primeiro grau. O que são funções do primeiro grau? Na verdade, ela é toda função que pode ser escrita através dessa fórmula. Y igual a A mais B. Só que o coeficiente A, ele é sempre multiplicado e seguido de uma incógnita x. Então, na verdade, toda função do primeiro grau é uma função que pode ser escrita através dessa fórmula. Y é igual ao coeficiente A vezes uma variável x mais o coeficiente B, ok? Toda função do primeiro grau tem como característica ser representada por uma reta através de um gráfico, tá? Para representar graficamente uma função de primeiro grau, a gente tem que, no gráfico, primeiro, na verdade, a gente tem que atribuir valores para o x, para que a gente possa substituir nessa função o x pelos valores que a gente quer e assim calcular os valores de y. Uma vez calculados os valores do y, o que a gente faz é desenhar os pontos que a gente obteve, certo? Através dessa função aqui e unir esses pontos no gráfico. A gente já vai fazer passo a passo aqui com calma para vocês verem. Não só calcular graficamente, desenhar graficamente a reta dentro de uma função de primeiro grau, muitas vezes é interessante a gente saber quem são na verdade, quem é a raiz ou o zero da nossa função. Isso significa o quê? Se a gente substituir esse y por zero e ficar com o resto da equação, a gente consegue isolar o x e achar o valor do x. Nada mais é do que o que então o zero ou a raiz de uma função do primeiro grau. É o valor do x quando o y vale zero. Então, quando vocês têm uma função de primeiro grau, o que a gente faz primeiro é o seguinte. Em primeiro lugar, a gente atribui valores para o x. Só assim a gente vai conseguir calcular o y, certo? No segundo lugar, no segundo momento, a gente calcula o nosso zero, ou raiz da equação, raiz da nossa função. Então, como é que a gente faz isso? Substitui o y por zero e acha o x. No terceiro momento, nós desenhamos o gráfico, certo? E por último, o que a gente tem que fazer? Tentar entender e analisar quem é essa função, quem é essa reta que nós estamos estudando. Ela é crescente. Quando a gente tem uma reta crescente, quando a gente tem uma função crescente, imagina o seguinte, se a gente tivesse aqui o nosso eixo do y, ok? E o nosso eixo do x, a nossa reta estaria assim, olha, veja que ela tende a um crescimento. Isso significa o quê? Quanto maior o meu y, maior o meu x. Então, essa reta está crescendo. Isso só acontece quando o coeficiente A da nossa função de primeiro grau, ele é maior que zero. Eu fiz o sinal do menor, mas na verdade ele é maior que zero. Se ela não for crescente, essa função pode ser decrescente. E quando uma função é decrescente?
Bom, de novo, a gente tem aqui o nosso eixo do y e aqui nós teríamos o nosso eixo do x, certo? Numa função é decrescente quando a reta ela está caindo, como nesse caso. Você está vendo que, olha, quanto maior o meu y, se eu for subindo para cá, menor é o, perdão, se eu for analisando aqui para cima, olha, quanto maior o meu y, o que está acontecendo com o x? Ele está diminuindo, menor ele. Aqui ocorre quando esses coeficientes, enfim, as grandezas que a gente está trabalhando são inversamente proporcionais, tá? Uma função decrescente só ocorre quando o nosso coeficiente a ele é menor que zero. É por isso que a nossa reta cai. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Na verdade, para fazer qualquer exercício de função de primeiro grau, vocês vão ter que seguir esse passo a passo. Num primeiro momento, a gente vai atribuir valores para o x e calcular o y. Depois, nós vamos achar o zero da equação, a raiz. Num terceiro momento, nós vamos desenhar o gráfico daquilo que a gente quer fazer. E, por último, a gente tem que entender se a nossa função ela é crescente ou decrescente. Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe já um exemplo para ser aplicado. Olha o que ele fala. Dada a função y é igual a x mais 2. Essa é a nossa função de primeiro grau. Ele quer que a gente determine o zero da função, construa o gráfico e diga se essa função ela é decrescente ou crescente. Então, vamos fazer esse exemplo aqui seguindo passo a passo. Vamos então começar como zero. Podia começar com as atribuições dos valores de x e y, tanto faz a ordem dos fatores, mas a gente tem que fazer esses 4 passos pelo menos. Então, calculando o zero da função. Para calcular o zero ou a raiz, lembra que o nosso y tem que ser igual a zero. Se eu igualar essa função a zero, eu consigo achar o valor do meu x, que seria a minha raiz. Como é que eu faço isso? Bom, substituindo y por zero, eu não vou ter zero é igual a x mais 2, porque a minha função continua sendo lá, olha, x mais 2. Então, igualando esse x mais 2 igual a zero, eu acho a raiz ou o valor de x exatamente quando y vale zero, ok? Bom, o que a gente tem que fazer aqui é isolar esse x. Para isolar ele tem que ficar sozinho de um lado da equação. Então, vamos manter ele aqui desse lado. Do outro lado, nós temos o número 0. E junto do x, a gente não tem um 2 somando? A gente não tem aqui mais 2? Se eu for isolá-lo, lembrem lá na matemática que vocês aprenderam, para isolar essa equação aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar esse mais 2 para o outro lado da equação. Só que sempre quando a gente passa um termo, ele vai com o sinal invertido. Como aqui nós estamos somando, quando eu passo mais 2 para o outro lado, ele fica menos 2. Então, eu vou ter menos 2 igual a x. Veja que isso aqui é a mesma coisa que dizer que x é igual a menos 2. Isso é uma imagem espelhada, invertida. Nós temos um x de um lado e do outro lado nós temos um número que deu menos 2. Então, a gente acabou de achar o valor da nossa raiz ou do zero dessa função. Para quando o y for igual a zero, o nosso x vai valer menos 2. E como é que eu construo o gráfico, então? Atribuindo os valores, como eu falei para vocês. Então, se a gente fizesse uma tabela aqui, olha. Imagine o seguinte, uma tabela assim. Aqui eu vou colocar os valores de x e aqui os valores de y. Só que a gente sabe que a função do y é x mais 2. Se o meu x for valer zero, imagine que eu quero fazer que esse x vale zero. E eu substituo aqui na equação o lugar do x por zero, o meu y vai ficar 0 mais 2. 0 mais 2 me dá um resultado de 2. Então, toda vez que o meu x for 0, o meu y vai valer 2. E se eu fizesse x valendo 1? Bom, é só substituir aqui de novo o x por 1 no lugar. Aqui o y teria 1 mais 2. 1 mais 2 me dá um resultado de 3. Então, toda vez que o x for 1, o meu y vai valer 3. E a gente acabou de descobrir que quando a gente tem um x valendo menos 2, não foi a raiz que a gente acabou de calcular? Substituindo aqui o x por menos 2. Meu y vai ficar quanto? Menos 2 mais 2 vai me dar um resultado de 0. Que a gente já até sabia.
Bom, tendo esses valores, o que a gente faz? Agora a gente tem que construir o nosso gráfico. Eu vou usar aqui um escalímetro. Sempre podem até fazer com uma régua normal, não tem problema nenhum, mas eu aconselho todos os meus alunos a trabalharem com escala, porque se a gente não trabalha com escala, o que vai acontecer? A nossa reta vai ficar distorcida, não vai ter jeito, ok? Veja, sempre o nosso eixo da vertical é o nosso eixo é o nosso eixo Y. E o nosso eixo na horizontal, que a gente também chama de abscissa, é o nosso eixo X. O encontro deles é bem no zero, ó. No zero a gente tem um encontro, esse é o nosso plano cartesiano, que vocês aprenderam lá na escola, quando vocês estudaram, ok? Para desenhar esses pontos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a projeção deles no plano cartesiano. Então, o que ele está falando? Eu estou trabalhando com 3 valores de x, 0, 1 e menos 2. Então, em escala, eu vou pôr aqui, olha, uma escala para 1 aqui, e aqui eu vou ter a escala para 1 e a escala para menos 2. Veja, que aqui vale 1 positivo, porque aqui eu estou indo do zero para o maior, e aqui eu tenho o menos 1 e o menos 2 na escala, ok? E no y eu vou ter 3 valores, 0, 2 e 3 positivos. Se é 2 e 3 positivo, basta vir para cá e colocar também em escala. Aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3, ok? Então, olha o que acontece com o nosso primeiro ponto que a gente calculou aqui na tabela. Quando o meu x for igual a zero, quando é o zero? Se o x for igual a zero, ele é exatamente aqui, no encontro do plano cartesiano, ok? O meu y vai valer 2. Agora eu vou pegar uma outra caneta para marcar colorido para vocês poderem ver. Então, quando o meu x for igual a zero, olha, aqui na minha ordenada, aqui no meu eixo do y, todos os valores do meu x valem zero, só que aqui vai depender de eu marcar o nosso valor do y. A gente acabou de calcular que quando o x vale zero, o nosso y vale 2. Então, quando ele vale zero, eu venho aqui no 2 e marco o meu primeiro ponto. Esse é o meu primeiro ponto. É no encontro aqui, olha, do eixo com a escala do 2 que a gente marcou, ok? Quando o meu x vale 1, veja, aqui é o meu 1. Aqui seriam os valores projetados do meu 1, certo? O meu y vale 3. Então, quando eu consigo encontrar, olha, o que a gente tem que fazer para desenhar um ponto? A gente tem que subir paralelamente, tá vendo? Ao y, dentro do valor do x que a gente quer, uma reta imaginária, até que a gente encontre aqui, olha, o 3 da nossa escala, porque nós acabamos de descobrir que para quando x igual a 1, y vale 3. Então, subindo essa linha imaginária aqui e encontrando ela com a projeção também, olha, do 3 paralela ao eixo x, a gente acaba chegando no nosso segundo ponto da reta. E o nosso terceiro ponto da reta? A gente descobriu que o quê? Que quando o x vale menos 2, o nosso y é igual a 0. Veja que agora nós temos os nossos 3 pontos. E eles estão alinhados, porque eles são uma reta, certo? Então, traçando uma reta unindo esses pontos, a gente chegou aqui na reta que a gente queria trabalhar. Essa é a representação gráfica daquela função x mais 2 que a gente tinha proposto. Bom, então a gente conseguiu descobrir quem é a raiz ou o zero da nossa função, conseguimos atribuir os valores para x e calcular o y para que a gente pudesse desenhar a nossa reta, e agora a gente tem que fazer a última análise. Essa reta ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Por que ela é crescente? Veja que essa reta ela está subindo, ela não está caindo. E mais do que isso, o coeficiente a da nossa função vale quanto? Veja, o a não é aquele que segue sempre o multiplicado do x?
A minha função não é x mais 2? Eu tenho algum número multiplicando x? Aí ele não aparece, mas é como se fosse 1, certo? Seria 1 vezes x. Então, o meu coeficiente a nessa função, ele vale 1. Se ele vale 1, ele é maior que 0. Então, a minha função, ela é crescente. O que eu quero trazer para vocês? Eu quero mostrar para vocês que, sim, enfim, ela é uma matéria, assim, passar isso, explicar para vocês isso é muito teórico, não tem muita aplicação. Mas dentro da administração, a gente usa muito funções do primeiro grau, por quê? Porque ela é fácil de trabalhar graficamente. Então, se a gente faz projeções dentro da área de administração, quando nós formos analisar um gráfico, fica fácil para o administrador entender o que ele quer trabalhar. Um exemplo básico que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte, olha, dá para aplicar uma função de primeiro grau até em RH. Se vocês acham que em RH vocês também não vão usar, vão sim. Dá para trabalhar isso com composição salarial. Imagine esse exemplo aqui, ó. Imagine que um vendedor, ele ganha mensalmente um salário fixo de R$700. Então, ele trabalha numa loja e o salário fixo dele é de R$700. Mas existe uma parte variável nesse salário, que corresponde, então deixa eu marcar aqui, ó, o salário variável dele corresponde a 5% de tudo aquilo que ele tiver de vendas no mês, certo? De todo o total de vendas no mês que ele tiver. Se eu pedir para vocês, bom, sabendo que o vendedor da loja que vocês administram ganha 700 de salário fixo e tem uma parte variável de 5%, como é que fica então a representação do salário desse vendedor através de uma função de primeiro grau? Bom, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, toda a função de primeiro grau ela é escrita assim, certo? Y é igual ao coeficiente A vezes X mais um B. Vamos entender aqui quem que é o fixo e quem que é o variável. O fixo é aquele que não depende de quanto ele vende. Se ele não depende de ninguém, por mais que ele venda nada, ele ainda vai existir, ele ainda vai ganhar R$700. Então, o nosso salário fixo é o nosso coeficiente B da equação. Toda equação na y é igual a A vezes B mais, A vezes X mais B? Então, imagine o seguinte, que por mais que a nossa incógnita é vendas, a gente não sabe quanto ele ganha, ou ele não ganha nada. Imagine que a venda dele no mês fosse 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Por mais que ele não venda nada, ele ainda tem um salário fixo de 700. Então, o B é o nosso salário fixo. Nosso coeficiente B é o salário fixo para esse exemplo que a gente está trabalhando. E quem que é a parte variável? Quem que é o salário variável? Quem que é o 5%? É o coeficiente A, porque ele depende das vendas do mês. Sem as vendas, a gente não consegue calcular o salário do nosso vendedor. Então, como a comissão dele e o salário variável depende do que ele vende, ele vem multiplicado da nossa incógnita. Por isso que ele é o nosso coeficiente A. Sempre quando vocês forem trabalhar porcentagem na administração, entendam que isso aqui é uma razão. É a mesma coisa que dizer 5 por 100. Então, quando a gente for transformar isso ou trabalhar isso dentro de funções ou dentro de qualquer fórmula que vocês venham trabalhar, vocês têm que calcular o valor dessa razão. 5 dividido por 100 nos dá um valor de 0,05. Então, o nosso A vale 0,05. Se eu pudesse, então, montar a função do jeito que a gente aprendeu, o salário dele, que é o nosso Y, seria calculado como 0,05, que seriam 5% da comissão, certo? Sobre o total de vendas, que a gente não sabe quanto é as vendas do mês, por isso a gente chama de X, mais a parte fixa, que é o coeficiente B, que é 700. Então, essa é a função do salário desse vendedor.
Para que a gente trabalha isso e transforma isso em função? Porque sabendo que é essa função, se eu jogar num Excel e for fazer o histórico de todas as vendas desse vendedor, fica fácil. Imagina que esse vendedor vendeu, o exemplo, agora no mês de janeiro, ele teve umas vendas de 30 mil reais. Ele vendeu 30 mil reais em produto na loja. Se ele revendeu 30 mil reais em produto na loja, quanto o RH tem que pagar para ele na folha? Bom, então é só vir aqui e substituir o X, que seriam as vendas, por 30 mil reais. E a gente descobriria o valor do salário do nosso vendedor. Então, como é que a gente faria isso? Como é que a gente calcularia isso? Bom, eu teria então 1000Y, seria o quê? O 0,05 vezes as vendas, que a gente já sabe que é 30 mil, que ele vendeu 30 mil em janeiro, mais 700 reais. Agora aqui nessa função, nós temos que prestar atenção. Nós temos que respeitar a prioridade matemática. Primeiro nós temos uma multiplicação e depois uma soma. Podia até estar os 700 aqui na frente. Podia ser 700 mais 0,05 vezes 30 mil. Não interessa, a função é a mesma, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Existem prioridades matemáticas. Primeira prioridade que a gente tem que fazer numa operação, de uma equação ou de uma função, é priorizar potências. Num segundo plano, priorizar multiplicações e divisões. E por último, a gente priorizar somas e subtrações. Então, como a gente tem uma regra de prioridade matemática, no primeiro momento a gente vai fazer só a multiplicação. Então, meu Y seria o quê? 0,05 vezes 30 mil, na calculadora a gente vai ter um resultado de R$ 1.500, mais R$ 700 de salário fixo. Note que agora a gente só tem essa soma para fazer, não tem mais nada. Então, o salário desse vendedor vai ser quanto? 1.500 mais 700 vai me dar um valor de salário de ganho no mês de R$ 2.200. Veja que até em RH a gente consegue usar isso. Eu falei para vocês, não interessa a aplicação, podia ser em logística, marketing, existe. Nós gostamos de trabalhar com função de primeiro grau exatamente porque fica fácil nós fazermos os cálculos, que são cálculos simples, mas mais do que isso, fica fácil nós visualizarmos os gráficos, já que a representação gráfica de uma função de primeiro grau é sempre uma reta. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem atentos que eu vou colocando mais aulas ao longo do curso, ok?